A porta se abriu com estrondo e meu irmão Frank entrou carregando sacolas de presentes, ostentando aquele largo sorriso caloroso que só aparece com o Natal. Vinha direto do aeroporto e fazíamos 3 anos sem nos ver pessoalmente. Seus olhos percorreram a sala festivamente decorada, a mesa coberta por toalhas brilhantes, as luzinhas piscando na árvore. Mas, de repente, o sorriso congelou. Ele parou, imóvel, ainda segurando as sacolas, e fixou o olhar na mesa de jantar. Lá sentavam meu filho Eric, minha nora Melissa e toda a família dela. À cabeceira, ocupando lugar de honra, estavam Brenda e Gary, os pais de Melissa. Jéssica, irmã dela, ria alto, comodamente instalada na minha poltrona favorita. Todos comiam, bebiam vinho e celebravam como se fosse um Natal normal, como se eu não estivesse ali, invisível. Frank deixou cair uma das sacolas. O baque quicou pela sala e todo mundo se virou. Eric ergueu a taça num sorriso forçado, Melissa não levantou o olhar. Frank deu 2 passos adiante, a mandíbula tensa, os nós dos dedos brancos de tanto apertar as alças das sacolas. Sua voz saiu num fio quase sussurrado, cortante como uma lâmina. Cadê a minha irmã? O silêncio ocupou o ambiente. Brenda continuava mastigando, inflexível. Gary tomou mais um gole de vinho. Jéssica soltou uma risadinha nervosa. Finalmente, Eric ergueu-se, com aquele orgulho estúpido que me despedaçara o coração 2 horas antes. Eu mandei a minha mãe embora. Minha esposa não suporta ela. Disse isso como se fosse um feito digno de palmas. Melissa assentiu, satisfeita, enxugando os cantos da boca com um guardanapo de linho, aquele mesmo que minha avó bordou e que eu só usava em ocasiões especiais. Frank permaneceu em silêncio. Com uma calma assustadora, pousou as sacolas no chão, tirou o casaco, dobrou-o e pendurou-o no encosto do sofá. Atravessou a sala sem olhar para trás até encontrar meus olhos. Eu estava encolhida naquele velho sofá, o mesmo que trouxera da casa anterior, enrolada num cobertor poído que nem o cachorro queria. Meus olhos inchados denunciavam as horas de pranto. O avental à minha frente ainda trazia manchas de gordura. Eu passara a manhã inteira cozinhando um jantar do qual não me deixaram nem provar uma garfada. Frank ajoelhou-se ao meu lado, calmo como se nada tivesse acontecido. Colocou a mão sobre a minha e apertou-a. Aquele gesto, simples e protetor, trouxe um alívio imediato. Foi então que ouvi passos apressados descendo a escada. Melissa desceu correndo, o vestido cor de coral esvoaçando atrás de si. Vi o pânico estampado nos olhos dela quando cruzou o rosto sério de Frank. Num impulso, agarrou a bolsa e saiu pela porta da frente. Eric, porém, não teve a mesma sorte. Frank levantou-se devagar, virou-se para ele, e o que vi na expressão do meu irmão me fez cair em mim. Este Natal não terminaria do jeito que Eric planejara. Deitada no meu sofá, com risadas e brindes de estranhos e quando pelo apartamento, tive de voltar no tempo 3 anos, ao momento em que tudo começou a desmoronar. Foi numa terça-feira de abril. Meu marido, aos 67 anos, sofreu um infarto fulminante enquanto regava as rosas no jardim. Eu tinha 66 e nós comemorávamos 42 anos de casamento sem grande alarde, até aquele dia. A casa, antes cheia de vida, passou a me parecer enorme e vazia, cada cômodo um memorial de lembranças dolorosas. As primeiras visitas do nosso filho, Eric, tornaram-se um ritual de domingo. Ele vinha sempre acompanhado de Melissa, que pendurava o braço no dele como se o laço entre mãe e filho não fosse suficiente. Ela sorria com educação, mas os olhos analisavam tudo. O móvel antigo que meu marido adorava, as fotos na parede e até o jardim que eu, sozinha, não tinha mais forças de cuidar. 6 meses depois do funeral, numa quarta à noite, Eric apareceu sem avisar. Parecia um garoto assombrado, pálido e trêmulo. Enquanto eu preparava café na cozinha, ele se sentou no balcão e, segurando minhas mãos, confidenciou que estava em apuros. Dissera ter investido todas as economias numa startup de eletrónicos com um amigo, mas o parceiro fugira com o dinheiro. Agora deviam $120.000, a ameaça de leilão pairava sobre o condomínio deles e, para complicar, havia uma falsa história de gravidez na mesa. Sem hesitar, prometi ajudá-lo. Vou vender a casa, ele chorou, abraçando-me com força. Jurou restituir cada centavo.
Melissa entrou de fininho, lançou-me um abraço frio e um obrigada sem olhar nos meus olhos. Naquela mesma semana coloquei o imóvel à venda. Apesar da avaliação de 300 mil, aceitei 280 mil, queria o dinheiro rápido para salvar meu filho. Entreguei 120 mil a Eric, que quitou todas as dívidas. Com os 160 mil restantes, comprei este apartamento de 2 quartos, menor, mais escuro, mas era meu refúgio, ou pelo menos eu acreditava nisso. Os primeiros meses foram surpreendentemente tranquilos. Nas sextas, eles vinham jantar, Melissa elogiava a comida e deixava metade do prato, Eric me ajudava a carregar as sacolas de mercado. Parecia que, finalmente, as coisas se encaixavam. Até que, num certo dia, Melissa passou a aparecer sem avisar nas tardes de terça. Trazia a mãe, Brenda, que se acomodava na sala e tagarelava por horas como se eu fosse invisível e até acendia cigarro dentro de casa, mesmo depois de eu reclamar uma centena de vezes. Ah, linda, não seja dramática, é só um cigarro, dizia Brenda. Melissa, por sua vez, começou a mudar tudo, reposicionou meus porta-retratos, trocou as almofadas do sofá e, num dia em que saí para a farmácia, devolvi 3 vasos de plantas ao lixo. Eram plantas que eu cuidava havia 15 anos, arrancadas sem cerimônia porque, nas palavras dela, estavam velhas e feias. Foi então que percebi, aquela promessa de um novo começo escondia uma invasão silenciosa do meu próprio lar. Eu só estava tentando te ajudar, mãe. Esta casa precisava de um toque mais moderno. Mas, quando reclamei com o Eric, só ouvi um suspiro cansado. Mãe, a Melissa só quer colaborar. Porque você sempre precisa inventar um drama? Aquelas palavras foram a primeira fissura que senti no nosso relacionamento. Meu filho me escutava menos. 3 meses depois de nos instalarmos no condomínio, Melissa apareceu num sábado segurando uma chave. Minha chave? A chave do meu apartamento. Foi o Eric quem me deu, disse ela, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Agora posso vir aqui sempre que eu quiser, sem te incomodar. Fiquei imóvel na porta enquanto ela invadia minha cozinha, abria a geladeira e tomava o meu suco, deixando o copo sujo na pia. Depois ainda me informou com tom de ordem. Aliás, meus pais vêm jantar na sexta. Faça algo caprichado. Naquela noite, liguei para o Eric no trabalho. No fundo, ouvia risadas e murmúrios de escritório. O que foi, mãe? Tu ocupado. Tentei explicar, sua esposa tem a chave do meu apartamento. Não me lembro de ter-lhe dado. Silêncio. Então um suspiro irritado, eu que dei. Ela é minha mulher. Qual é o problema? Problema é que aqui é a minha casa, Eric. Não podem entrar quando bem entendem. Mãe, você exagera. Melissa só quer acesso em caso de emergência. Se algo acontecer com você, antes que eu completasse, ele desligou. Na sexta, os sogros de Melissa chegaram. Brenda, Gary e a filha deles, Jéssica, entraram como se fossem Dona Roubaesse do lugar. Brenda acomodou-se no meu poltrona favorita, aquela que ganhei da minha mãe. Gary ligou a TV e aumentou o volume até os quadros na parede tremerem. Jéssica vasculhou minha despensa e devorou os biscoitos que reservei para mim. O jantar está pronto? Melissa perguntou do alto do celular, sem sequer olhar para mim. Eu havia passado 4 horas preparando frango assado com batatas, salada, arroz pilaf e um bolo de 3 leites. A mesa estava posta com minha melhor porcelana, aquela pintada à mão que ganhei do meu marido no nosso 20º aniversário. Orgulho e capricho, mas ninguém parecia notar. Sentamo-nos em volta da mesa, meus pais, eu, Melissa e os sogros dela. O Eric chegou 15 minutos depois, beijou o rosto da esposa, abraçou os sogros com entusiasmo e me lançou um beijo distraído, sem sequer olhar nos meus olhos. Continuei de pé, ao lado da bancada. Não vai se sentar, mãe? Ele perguntou, servindo-se de vinho. Não há cadeiras suficientes, respondi. Mentira, retrucou Melissa, só tinha 6 cadeiras. Mas a Brenda roubou o meu lugar na cabeceira, onde eu sempre sento. Ah, então você pode comer depois na cozinha, disse Melissa, cortando o frango. Temos muita gente aqui.
O Eric não disse nada. Comeu, riu das piadas do Gary, encheu a taça de vinho mais uma vez e continuou a ignorar a mãe que se sentia cada vez mais invisível em sua própria casa. Eu estava encostada na pia da cozinha, observando meus sogros devorarem cada prato que eu havia preparado, enquanto meu filho fingia que eu não existia. Quando finalmente terminaram, Brenda estalou os dedos e mandou: "Linda, café." Não era um pedido, era uma ordem. Fiz o café. Servi. Em seguida, lavei a louça enquanto eles se acomodavam na sala para assistir TV. Às 11 da noite ainda estavam lá, soletrando cada canal. À meia-noite, Brenda bocejou. "Tô cansada." "Onde a gente vai dormir?" Melissa apontou para meu quarto. "Ali. A cama é confortável." Esperei um segundo, reuni coragem e interrompi. "Esse é o meu quarto." Brenda revirou os olhos. "Sim, mas meus pais precisam descansar." "Você pode dormir no sofá, né?" "É só uma noite." "Não. Essa é a minha casa, meu quarto. Eu não vou para a casa da mamãe." A voz de Eric soou fria como lâmina. "Não seja egoísta. É só uma noite." Egoísta, repeti para mim mesma, sentindo o ar fugir dos pulmões quando Gary e Brenda avançaram em direção ao meu quarto, com Jéssica carregando as malas. Naquela noite, dormi no sofá da minha própria sala, encolhida sob um cobertor fino e úmido. Da almofada vinha cheiro de mofo e, da penumbra, eu ouvia risadinhas, o som da TV e sussurros. "Sua nora é tão amarga." "Calma, mamãe. O Eric está cuidando disso. Logo ela vai entender seu lugar." Quando o sol apareceu, eu acordava com dores nas costas e no pescoço. Brenda saiu do meu quarto vestindo meu robe e ordenou o café da manhã. Fiz ovos mexidos, torradas, suco de laranja. Todos comeram em silêncio, sem um obrigada. Depois que partiram, encontrei meu quarto revirado, lençóis amassados, toalhas molhadas no chão, meus perfumes espalhados e na comoda as fotos do Eric viradas para baixo, como se quisessem apagar até a memória dele daquele quarto. Liguei para meu marido. "Sua esposa não pode trazer essa bagunça sem minha permissão." Ele suspirou, irritado. "Mãe, chega. A Melissa é minha mulher e a família dela é a minha família. E, francamente, agradeço que ainda queiram passar tempo aqui. Você não é exatamente doce com eles." Agradecer? Agradecer por invadirem meu espaço, dormirem na minha cama e me tratarem como empregada? Você está sendo dramática, como sempre foi. Talvez por isso, pensei. Ele bateu o telefone. 2 semanas de silêncio. Enquanto isso, Melissa aparecia todo dia com presentes de modernização, um quadro horroroso nos tons de cinza, colocado no meu corredor sem um pedido, almofadas cor de mostarda, completamente destoantes, um abajur enorme que nada combinava. "Tô modernizando sua casa, mãe." "Isso aqui parece coisa de velha." "Eu tenho 69 anos. Sou uma velha, sim. Mas essa era a minha velha casa." Numa terça-feira chuvosa, cheguei em casa depois de comprar remédios e dei de cara com Melissa e Jéssica arrancando todas as minhas fotos das paredes. Lá se foram minhas lembranças, o álbum de casamento, registros de Eric bebê, imagens dele cuidando do jardim. Elas empurravam os porta-retratos numa caixa de papelão. "O que vocês estão fazendo?" Perguntei, o coração apertado. "Redecorando", respondeu Melissa com um sorriso frio. "Essas fotos deprimem. A casa fica triste e antiquada com tanta memória. Mas são minhas lembranças." Exatamente. Suas memórias não precisam ficar expostas o tempo todo. Guardamos no armário. Se quiser ver, é só pegar. O resto de nós não quer lembrar de um homem morto sempre que entrar aqui. Jéssica riu, Melissa sentiu e eu senti pela primeira vez uma raiva profunda. Mesmo assim, fiquei calada enquanto elas empurravam 40 anos da minha vida para o fundo do armário. As semanas viraram meses e meu apartamento perdeu a alma.
Melissa trocou minhas cortinas creme por outras listradas em cinza e branco que eu detestava, substituiu toalhas de mesa por plásticos modernos e jogou fora minha coleção de canecas de porcelana, dizendo que ocupavam espaço demais. Elas reapareceram com canecas baratas de loja de desconto. A cada reprovação minha, o telefone tocava. Mãe, a Melissa só quer ajudar, dizia Eric. Você podia ser mais grata. Eu não pedi ajuda, filho. Você não precisa ser consultada na sua própria casa, linda. E ele desligava antes de eu responder. Num outubro qualquer, Melissa apareceu acompanhada de Brenda, Gary e Jéssica, todos com malas enormes. Vamos ficar o fim de semana, anunciou, largando a bolsa no sofá. O casamento é domingo e o hotel está caro. Muito melhor aqui, mais confortável. Não me perguntaram nada. 2 noites se tornaram 4. Cozinhei todas as refeições, lavei cada prato, limpei cada bagunça. Brenda fumou na sala, deixando cinzas nas minhas plantas. Gary largou roupas sujas no banheiro e Jéssica esvaziou a minha shampoo caro, reservado só para festas especiais. Quando finalmente foram embora, deixaram para trás um cheiro de fumaça e de estranhos. Meu lar já não me pertencia. Encontrei marcas de cigarro na minha mesinha de centro, manchas de vinho no tapete e os lençóis novinhos que eu tinha comprado na semana anterior estavam arruinados por restos de maquiagem. Liguei para o Eric em lágrimas. Eles me trataram como empregada doméstica na minha própria casa. Mãe, pelo amor de Deus, foram só 4 dias. É tão difícil compartilhar o espaço com a família? Mas não é a minha família, é a família da sua esposa. E esta é minha casa. Sabe de uma coisa, mãe? Estou farto. Farto das suas reclamações, da sua amargura. A Melissa tem razão, você vive com inveja. Inveja porque hoje eu tenho outra mulher ao meu lado. Vai achar que sou feliz? Você precisa de terapia, sério. Naquela noite, chorei até meu peito doer. Sentei no sofá do apartamento que já não parecia meu, cercada por móveis que nunca escolhi, e pensei em qual momento, exatamente, eu havia perdido tudo. Novembro chegou cinzento e gelado, e na segunda-feira seguinte Melissa apareceu, sem bater, como sempre, dando a notícia. Vamos fazer o dia de ação de graças aqui. Uns 20 convidados, vovó já confirmou presença. É mais fácil no seu AP, o nosso é pequeno. Eu não sei cozinhar para tanta gente e meu espaço. Relaxa. Minha mãe e eu cuidamos de tudo. Você só precisa ficar quieta e deixar a gente trabalhar. O dia de ação de graças foi um pesadelo. 19 estranhos, primos, tias, tios, amigos da Melissa, invadiram cada centímetro do meu apartamento. Gritavam, riam, bebiam sem parar. Derrubaram peru, purê e molho de cranberry no tapete recém-passado. Um bebê deixou cair suco de uva no sofá e ninguém se importou em limpar. Fiquei acorrentada à pia da cozinha, mergulhada em uma montanha de pratos sujos, enquanto Eric, alvo de todas as atenções, contava piadas na sala. Nem uma vez ele veio perguntar como eu estava. Só foram embora às 2 da manhã, deixando cacos de copo, louças sujas, marcas de gordura na parede e o banheiro alagado. Alguém deixou a torneira ligada. Levei 3 dias para devolver àquele lugar o mínimo de dignidade. 3 dias que o Eric não me dirigiu nem uma mensagem. Dezembro chegou trazendo a sentença final. Melissa bateu à porta e anunciou: Natal também vai ser aqui. Jantar completo, minha família toda. Por favor, não depois do inferno de ação de graças. Não é opção, mãe. É aqui. Mas eu... Amor, esta é minha casa, interrompeu Melissa com uma risada gélida. Vamos combinar, você só paga as contas porque eu deixo. Internet, TV a cabo, parte do mercado, tudo sai do bolso do meu filho. Você vive às custas da caridade dele. Então pare de fingir que é a rainha deste apartamento e seja grata por ainda poder morar aqui. Naquele instante, o lugar que eu chamava de lar tornou-se completamente estranho.
E eu soube que, para Melissa, ali eu seria sempre apenas uma hóspede indesejada. Ela se foi antes que eu pudesse responder, deixando no ar palavras afiadas como lâminas perfurando o meu estômago. Naquela noite, liguei para Frank, meu único irmão, que morava no Texas, a mais de 1000 milhas de distância. Fazíamos 3 anos sem nos ver, a pandemia, o trabalho, a vida, e eu precisava desabafar. Frank, preciso de você, comecei e então contei tudo, cada humilhação, cada invasão do meu espaço, cada momento em que me senti reduzida a nada. Chorei o relato inteiro, enquanto ele me ouvia em silêncio do outro lado da linha. Quando terminei, a voz dele soou estranhamente calma. Linda, vou aí no Natal. Vou comprar a passagem agora. Tentei recusar, mas ele interrompeu. Você não precisa pedir nada. Eu vou e vou consertar isso. Eu prometo. Não contei a ele a pior parte. 3 dias antes, o Eric apareceu com um maço de papéis legais, exigindo que eu assinasse um documento que lhe daria direitos compartilhados sobre o apartamento caso algo me aconteça, como se fosse sincero. A Melissa, lá atrás, sorria, satisfeita. Eu não assinei. Ainda não. Mas a pressão crescia a cada dia. Uma semana antes do Natal, Melissa chegou carregando caixas e mais caixas de enfeites prateados e modernos. Desmontou minha pequena árvore repleta de bolas antigas, lembranças dos 40 anos em que meu marido e eu celebramos cada Natal juntos, enfeites feitos por nosso filho na escola primária, e ergueu uma árvore imensa que quase tocava o teto. Fica muito mais bonita assim, disse ela, pendurando esferas que mais pareciam espelhos. Minhas preciosidades foram empacotadas, jogadas em um canto escuro do armário, esquecidas, exatamente como eu. Na véspera de Natal, ela chegou cedo com toda a família, Brenda, Gary, Jéssica e mais 6 parentes que eu nunca vira. Invadiram a cozinha, afastaram-me com cortesia gelada. Vai descansar um pouco, linda. A gente cuida de tudo aqui. Fui expulsa para o quarto, onde logo fui novamente empurrada, desta vez pela própria Jéssica, que precisava se maquiar na frente do único espelho decente. Sem alternativa, desci para a sala, mas lá estavam Gary e seu futebol barulhento. O sofá estava tão lotado de tralhas dele que não sobrou um centímetro sequer para mim. Acabei no minúsculo balcão, enregelada, observando as luzes da cidade enquanto minha própria casa se preenchia de vozes alheias. Às 6 horas, a mesa ficou posta, mas não era a minha mesa. As toalhas estampadas, os pratos nunca vistos, os copos reluzentes que não combinavam com nada que fosse meu. Minhas coisas estavam empilhadas na cozinha, como lixo esperando coleta. O aroma do jantar invadiu o ar, peru assado, purê de batatas amanteigado, legumes glaciados, pãezinhos quentinhos. Meu estômago roncou, faminto, mas ninguém virou para me oferecer um único pedaço. Brenda sentou-se na cabeceira, Gary ao lado dela, e o resto da família ocupou cada cadeira ao redor. Eu soube, naquele instante, que aquele Natal seria o mais solitário de todos. Melissa se acomodou ao lado da cadeira vazia de Eric, que ainda não chegara do trabalho. Eu fiquei parada na porta da cozinha, encarando minha própria mesa, no meu apartamento agora lotado de estranhos. Não vai se sentar, sogrinha? Perguntou Melissa, com aquele sorriso forçado que eu já sabia de cor. Não havia lugar, disseram. Depois a senhora come, a gente deixou um prato na cozinha. Brenda riu, Gary começou a servir vinho, as crianças gritaram, e eu permaneci ali, invisível como um fantasma na minha própria casa. Vi o relógio avançar 20 minutos até Eric finalmente entrar. Ele a beijou, saudou os sogros com entusiasmo, acolheu os sobrinhos da esposa nos braços. Me notou apoiada na cozinha e fez um aceno rápido, quase para espantar uma mosca. Oi, mãe. Só aquilo. Sentou-se então na única cadeira que restava, a cadeira que deveria ser minha, e se pôs a comer. Riu das piadas de Gary, elogiou a comida da mãe de Melissa, brindou à família perfeita. Em nenhum momento virou-se para olhar para mim. Fui até a sala e me acomodei num canto do sofá onde haviam empilhado casacos. Podia ouvir as vozes alegres, as conversas animadas, os brindes que celebravam o Natal, o meu Natal, na minha casa, mas sem mim. A dor apertou o peito e as lágrimas começaram a cair silenciosas, quentes.
72 natais ao longo de 69 anos de vida, e aquele era o primeiro que eu passava totalmente sozinha, rodeada de gente. Às 9 horas da noite, não aguentei mais. Levantei-me do sofá e caminhei até meu quarto, esperando, talvez, um refúgio. Mas, ao abrir a porta, encontrei 2 dos filhos da Jéssica pulando na minha cama. Tinham arrancado todas as minhas roupas do armário, espalhando-as pelo chão. Meu vestido verde, aquele que usei na festa de 60 anos do meu marido, jazia amarrotado e pisoteado. O que vocês estão fazendo? Protestei, mas as crianças não se incomodaram. Continuaram a rir, a pular, a destruir. Desci até a sala e procurei Jéssica junto à mesa de jantar. Ela tomava vinho, conversava com o marido, despreocupada. Seus filhos estão bagunçando meu quarto. São só crianças, mãe da Jéssica. Deixa elas brincar. Eles estão estragando minhas roupas. Relaxa, são roupas velhas. Voltei para o quarto. Agora haviam aberto minha caixinha de joias. Os brincos que ganhei no nosso primeiro aniversário de casamento estavam sendo usados como brinquedo, lançados uns contra os outros. Parem com isso. Soltem isso. Um dos netos olhou para mim e fez careta, a língua de fora. O outro arremessou os brincos no chão e pisoteou-os até ouvir o metal se amassar. Algo dentro de mim se partiu. Tremendo, deixei o quarto e fui direto ao encontro de Eric, que servia mais vinho a Gary, rindo de alguma piada sobre futebol. Eric, preciso falar com você agora. Mãe, estou ocupado. Os filhos da Jéssica destruíram minhas coisas, minhas joias, minhas roupas. Você precisa, relaxa, mãe. São só crianças. Eu não vou relaxar. Esta é a minha casa e sua esposa e a família dela estão me tratando como lixo. O riso congelou-se na mesa. Todos ergueram os olhares em minha direção. Melissa levantou-se devagar, guardanapo ainda na mão. Desculpe, disse ela com a voz dura. O que você disse? E ali, entre tantas testemunhas, eu finalmente deixei o silêncio quebrar. Parte 9 de 24. A tensão pairava no ar da casa como uma tempestade prestes a se desatar. Eu olhei nos olhos de Eric e consegui sentir o peso de cada palavra que saía dos meus lábios. Você me trata como lixo. Na minha própria casa, me expulsa do meu quarto, ocupa meu lugar à mesa, destrói as minhas coisas e age como se eu não existisse. Minha voz tremia com a indignação acumulada. Brenda soltou uma risada seca, como se minhas queixas fossem risíveis. Linda, ninguém está te tratando mal. Você é que está tendo dificuldades em compartilhar. Aceitar que seu filho tem uma nova família. Eu sou a família dele agora. Você foi, mas agora sou eu e meu grupo. Melissa se aproximou de mim, o olhar firme e desafiador. Se você não consegue aceitar isso, talvez seja você quem não deva estar aqui. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do ambiente. Eric, de pé, segurando a garrafa de vinho com um olhar perdido no chão, não disse nada. Eric, sussurrei, diga algo. Quando ele levantou os olhos, senti um frio na espinha. O que eu vi neles era aterrorizante. Nada de amor, nenhum sinal de preocupação, apenas desconforto e irritação, como se eu fosse o problema, o intruso na vida deles. Talvez você devesse ir descansar, mãe. Você está deixando todo mundo desconfortável. As palavras de Eric cortaram meu coração. Desconfortável? Eles estavam me empurrando para fora da minha própria vida. Chega, ele gritou, batendo a mão na mesa com força. Os copos vibraram. Chega com seu drama. Estamos tentando ter um bom Natal e você está estragando tudo com suas queixas constantes. Minhas queixas? A indignação surgiu como um furacão. Eu vendi minha casa para te salvar. Dei tudo o que tinha e agora você permite que sua esposa me trate assim? E eu deveria ser grata por isso. Mas isso não te dá o direito de tornar minha vida um inferno. Não dá o direito de odiar minha esposa só porque ela é a minha prioridade agora. As palavras caíram como pedras.
pesadas, finais. Olhei para meu filho, aquele menino que eu carregara, alimentara, criara e protegera por 38 anos, e não o reconheci. Então, o que você quer que eu faça? Perguntei, minha voz quebrando em meio à dor. Eric olhou para Melissa. Ela assentiu. Ele respirou fundo. Acho que você precisa sair um pouco. Deixe-nos ter nosso jantar em paz. Você pode ficar no seu quarto ou sair para dar uma volta. Não sei. Apenas nos deixe em paz. Deixe a sua própria casa. Mãe, por favor, não torne isso mais difícil. A expressão vitoriosa de Melissa era um soco no estômago, confirmação de que ela havia vencido. Havia tomado meu filho, minha casa, minha vida, e ele a deixara fazer isso. Sem dizer mais nada, virei-me e caminhei para o meu quarto. Fechei a porta e fiquei lá. Ouvi risadas e quando, brindes sendo feitos, celebrações. Era como se nada tivesse acontecido, como se eu não existisse mais. Deitei-me na cama, ainda coberta com as roupas espalhadas do garoto, e fechei os olhos. Pensei no meu marido, como ele nunca teria permitido isso, como ele teria defendido, protegido e amado a mim. Chorei por ele, por mim e por tudo que havia perdido. Às 11 da noite, ouvi uma batida na porta. Linda era a voz de Melissa. Precisamos do quarto. Os pais do Gary vão dormir aqui. Você precisa sair. O silêncio se estendeu como uma corda tensa. Linda, estou falando com você. Abra a porta. O vazio da minha resposta pesava no ar. Muito bem. Eric, traga a chave. A porta foi aberta e Eric entrou, evitando meu olhar. Melissa seguiu logo atrás, sorriso triunfante no rosto. Junte suas coisas. Você vai dormir no sofá. Não. Um grito rebelde brotou de mim. Desculpe, mas eu disse, não. Este é meu quarto. Minha cama. Não me movo. Meu tom saiu firme, alimentado por uma determinação que eu nem sabia ter. Eric se aproximou, desconfortável, como se estivesse pisando em cacos de vidro. Mãe, é só por uma noite. Por favor, não faça cena, implorou ele. Eu já fiz cena, Eric. E sabe de uma coisa? Eu não ligo. Esta é minha casa, meu quarto. Eu não vou sair daqui. Ele soltou um suspiro pesado, agarrou meu braço e puxou com força, tentando me erguer da cama. Mãe, levanta. Não, Eric, larga meu braço. Arrastei as mãos nos lençóis, me prendendo ali como um barco aportado. Melissa observava da porta, braços cruzados, e parecia divertir-se com cada segundo do nosso embate. Até que Eric desistiu, afastou o braço, passou as mãos pelos cabelos, irritado. Sabe de uma coisa? Faça o que quiser. Fica aqui, arruína o Natal, estraga tudo como sempre faz, disse ele, virando-se e batendo a porta. Fiquei imóvel, o eco do bater da porta ainda ressoando, enquanto ouvia Melissa murmurando algo pelo corredor. Seu olhar de desprezo martelava minha cabeça. Então, silêncio absoluto. Passei a noite acordada, ouvindo burburinho distante, risadas abafadas, pratos sendo colocados na mesa, o tilintar de taças. Às 2 da manhã tudo cessou, mas eu não consegui pregar o olho, encarando o teto e me perguntando como chegáramos ali. Às 6, bateram de leve na porta do quarto. Quase timidamente, Eric chamou. Mãe, sei que está acordada. Preciso conversar. Não respondi. Depois de um instante, a maçaneta se moveu devagar e ele entrou, segurando 2 xícaras de café fumegante. Sentou-se à beira da cama e ofereceu-me uma. Recusei com um movimento de cabeça. Sobre ontem, eu passei dos limites. Não devia ter tentado te arrancar do quarto. Foi demais. Seus olhos pareciam menos duros, carregavam um quê de culpa. Mas, mãe, entenda, Melissa é minha esposa. A família dela é importante para mim. Você vive criticando, magoando ela.
Eu não posso continuar tendo que escolher entre vocês duas. Levantando-me, encarei-o de frente. Eu não sou o problema. Basta pedir que ela me respeite, que respeite minha casa. Fiz uma pausa e a voz falhou um pouco. Eu vendi a casa que seu pai e eu construímos, todas as minhas lembranças, minha vida inteira, para te ajudar. Você lembra? Eu te implorei para ficar. Você chorou. Eu só fiz o que qualquer mãe faria. E agora você diz que não sou sua prioridade? Ele mordeu o lábio, mas não disse mais nada. Sabe, mãe, eu agradeço, ele começou, hesitando, mas isso não me obriga a ficar refém para sempre. Cada palavra foi um tapa que doeu fundo. Eu quis gritar, abrir o peito e escancarar meu coração, mas estava tão exausta que só sussurrei. Sai do meu quarto, Eric. Por favor. Ele deixou a xícara no criado mudo e saiu sem um olhar. A porta se fechou tão suavemente que quase parecia não ter sido fechada. Fiquei ali, de pé, retraindo cada pedaço de mim mesma antes de me vestir para enfrentar o dia que nascia. Saí do meu quarto e fui recebido por um caos, copos espalhados pela sala, pilhas de pratos sujos na cozinha e manchas misteriosas no carpete. A árvore de Natal, meio apagada, exibia apenas metade das luzes e no sofá, coberta por uma manta fina que eu reconheci como minha, jazia Gary, roncando alto. Sem saber muito bem por onde começar ou por que raio estava fazendo aquilo, peguei panos e detergente e comecei a faxina. Lavei pratos, recolhi lixo, esfreguei cada mancha até que o carpete reclamasse menos do meu esforço. Eram 9 horas quando Brenda saiu do quarto de hóspedes, ajeitando o roupão. Ah, que bom, você está limpando, disse ela com um sorriso forçado. Ontem deixamos tudo uma bagunça, né? Fingi não ouvir. Quando ela me ofereceu café, respondi apenas, faça você mesma. Brenda ergueu a sobrancelha, intrigada. Nossa, acordou com o pé virado? Ainda está chateada por causa de ontem? Parecia que tudo que eu dizia irritava, mas eu precisava manter a calma. Respirei fundo, contei até 10 e balancei a cabeça em silêncio. Parte de mim queria gritar, mas me contive e voltei a esfregar o chão. Enquanto isso, Brenda se servia do café que eu acabara de preparar. A Melissa me contou que você não quer assinar aqueles papéis, ela comentou, como se aquilo fosse o maior dos absurdos. Os papéis do apartamento. Engoli em seco, apoiando as mãos na pia. Isso não é da sua conta. Claro que é, somos família, linda. É ridículo você não querer compartilhar a propriedade com o seu próprio filho, depois de tudo que ele faz por você. Meu músculo da mandíbula começou a latejar. Ele tem o próprio apartamento, pequeno, sim, mas é dele e basta. Comprei este lugar com o meu dinheiro, o mesmo dinheiro que sobrou depois de ajudar o Eric quando ele quase foi à falência. Detalhes, ela retrucou impaciente. O ponto é, você precisa garantir que ele e a família tenham um lar seguro quando você não estiver mais por aqui. E este apartamento é perfeito para eles terem filhos. Então, entendi, não bastava controlar o meu espaço, eles queriam possuí-lo de fato. Diga à sua filha que não assinarei esses papéis. Nunca. Brenda me lançou um sorriso gelado, daqueles que faz o sangue gelar. Veremos, murmurou antes de sair, como uma ameaça disfarçada em despedida. No dia de Natal, o silêncio se instalou como um peso. Todos fingiam que nada ocorrera, tomaram café, assistiram a filmes e trocaram presentes entre si, eu não recebi nada, nem do Eric. Lá pelas 3 da tarde, procurando refúgio no meu quarto, fui surpreendida por Melissa, que entrou sem bater. Precisamos conversar. Não temos nada a conversar, respondi, sem me levantar. Tem sim, sobre a sua atitude. Levantei-me, encarando a minha atitude, Melissa. Você invade meu lar, bagunça tudo, me trata como criada e agora vem dar lição de moral? Ela respirou fundo. É que seu jeito está destruindo o casamento do seu filho. Meu peito se encheu de indignação. A atitude dele, dela, deles, o que tinha tudo isso a ver com a minha? Tenho pensado muito naquele dia. Tudo começou quando Linda, a esposa do meu filho, explodiu dizendo que eu nunca aceito que o Eric não é mais um menino.
Ele tem uma esposa, responsabilidades que vão além de te agradar, acusou ela. Mas eu nunca pedi nada além de respeito. Não, linda. O que você quer é controle. Controle sobre a vida do Eric, sobre cada decisão dele, até sobre este apartamento que, francamente, você deveria dividir comigo. Ela me encarou com um sorriso frio. Este apartamento é meu por enquanto. Mas papéis somem, acidentes acontecem. Idosas tropeçam o tempo todo, esquecem das coisas, ficam confusas, a voz dela escorregava entre o ameaçador e o ridículo. Fiquei estatelada, sem saber se estava sendo confrontada ou se era mesmo uma ameaça ali, dentro da minha própria casa. Saia do meu quarto. Ou o quê, linda? Vai chamar o filho para me tirar daqui? Perguntei, tentando manter a voz firme, mesmo por dentro tremendo de medo. Ela me deu as costas, como que resmungando. O Eric está do nosso lado, sempre esteve. Eu dou a ele o que você nunca deu, amor incondicional, sem cobranças, sem manipulações. Manipulações. Fui eu quem coloquei tudo em xeque. Antes de sair, ela ainda me atacou pela venda da minha casa. Você ganhou dinheiro e o Eric ficou-te devendo até hoje, né? Isso sim é manipulação. E saiu, deixando o quarto em silêncio, e eu ali, aos prantos, pela primeira vez sentindo perigo real, não do meu filho, mas da mulher que o controlava. Mais tarde, ouvi risadas vindas da cozinha, fujo sorriso malicioso. Era linda junto com aquela amiga, Melissa, creio. Encostada na sacada, precisava de ar. O frio de dezembro cortou meu rosto, clareou minhas ideias. As vozes continuavam e eu me aproximei da janela entreaberta. Elas falavam de uma charada que eu ainda sustentava, de um plano para me quebrar de vez. Logo agora, no ano novo, ela estará mais vulnerável. Vamos convencê-la de que está perigoso viver sozinha nessa idade, de que precisa de cuidado. Assim, ela assina e o apartamento será nosso. Riram sem o menor remorso. Murmurei, gelada, para onde ela vai depois? Tanto faz. Lar de idosos, rua, tanto faz. Só queremos o lugar. Senti meu peito apertar. Aquele imóvel era tudo o que me restava, a última lembrança de uma vida construída com minhas mãos. Devagar, recuei, me encolhi e silenciosamente voltei ao quarto. Tranquei a porta com o coração disparado. Naquele instante, jurei que não permitiria que roubassem o meu lar. Peguei o telefone, liguei para Frank, meu irmão no Texas, e disse, com a voz firme pela primeira vez em dias: Frank, preciso da sua ajuda. Às 11 da noite, o celular tocou insistente sobre o travesseiro. Eu atendi com a voz embargada: Frank? O que houve? Segurei o fôlego, o coração disparado. Linda, preciso que você venha. Agora. É urgente. Minhas mãos tremiam enquanto eu contava tudo, as ameaças, os planos sombrios que eu tivera coragem de ouvir. Ele permaneceu em silêncio. Quando enfim falou, tinha um tom firme, cortante como aço. Estou embarcando amanhã. O voo sai às 6 da manhã e chego às 2 da tarde. Aguenta firme, mãe. Eu cuido de tudo. Confia em mim. Desliguei, senti um fio de esperança florescer pela primeira vez em semanas. Na manhã cinzenta de 26 de dezembro, levantei-me antes do sol. Fiz café em silêncio, tentando não fazer barulho, tentando enganar o frio que me agitava por dentro. A cada gole, minhas mãos sacudiam, mas eu só precisava resistir até a chegada de Frank. Eric foi o primeiro a descer. Apareceu de pijama, com o cabelo desgrenhado, e me encontrou sozinha na cozinha. Bom dia, mãe, disse, evitando meu olhar. Um silêncio pesado pairou no ar. Ele derramou café e, sentado à mesa, começou: precisamos conversar. Eu e a Melissa achamos que seria melhor você morar em um lugar mais adequado para a sua idade. Meu peito apertou. O quê? Você está dizendo um asilo? Não, mãe, um centro de convivência assistida, com enfermeiras, atividades, jardins, seria perfeito. Sorri tristonha. Tenho 69 anos, muito bem de saúde e não quero viver em uma instituição.
Melissa entrou na cozinha de Rob Lilás, juntou a mão à dele e reforçou: é o melhor para todo mundo, principalmente para você. Meu rosto ardeu de indignação. Mas eu moro sozinha. E se eu precisar de algo? Você não tem ninguém além de nós, mãe, disse Eric. Melissa e eu temos nossa vida, nossas responsabilidades. Então mencionaram o fogão, afirmaram que eu o havia deixado ligado por 2 horas. Reclamei: é mentira. Eles trocaram olhares, confirmando a farsa. Estavam tecendo uma história para me desqualificar, me pintar como uma idosa incapaz de cuidar de si mesma. E não pararam por aí, tocaram no assunto dos meus remédios, prontos para usar mais um argumento contra mim. Mas eu ainda teria forças para lutar, porque Frank chegaria em algumas horas. Ontem pela manhã, o clima na cozinha ficou carregado. Melissa, com aquele sorriso gélido que eu já conhecia bem, olhou para mim e disse: encontrei suas pílulas para pressão no banheiro. Você não as tomou porque eu já havia tomado por você. Ou será que esqueceu de novo, mãe? Isso é sinal de demência senil. Você precisa de ajuda profissional. Fiquei abismada. Como podiam mentir tão descaradamente e meu próprio filho, Eric, concordar com tudo? Ele cruzou os braços, impaciente, e completou: isso não é sugestão, mãe. É o que vai acontecer. Pesquisamos lugares, tem um lar ótimo a 40 minutos daqui. Vamos visitá-lo na próxima semana. Não vou? A afirmação saiu tensa, quase sufocada. Vai sim, insistiu Eric. E vai assinar os papéis de transferência do apartamento para que, quando você sair, eu possa cuidar do imóvel, vender, alugar, o que for preciso. Naquele instante, compreendi tudo. Não se tratava da minha saúde, mas da minha casa. Meu apartamento estava em meu nome, eles não podiam fazer nada sem meu consentimento. Ainda assim, Melissa ergueu o queixo com aquela frieza calculista. Se te declararmos incapaz, conseguimos a tutela legal. Aí, sim, podemos vender o apartamento para custear seu tratamento. Eu respirei fundo, sentindo o peito apertar. Ela continuou, impiedosa: tenho vídeos de você falando sozinha, fotos do fogão ligado, mensagens em que esquece datas e compromissos. Juro que é prova mais do que suficiente para convencer um juiz. Naquele momento, percebi como cada humilhação, cada invasão de privacidade havia sido armada para me derrubar. Vocês planejaram tudo isso, eu acusei, a voz trêmula. Não planejamos nada, mãe. Só estamos sendo responsáveis, rebateu Melissa com o ar de quem discursa em tribunal. Foi quando Brenda entrou, seguida por Gary, como se fosse um comboio de insensibilidade. Já contou tudo para ela? Perguntou, despejando café na minha xícara. Estamos explicando, retrucou Melissa. Mas ela está sendo difícil, sentou-se Brenda no meu lugar, como se minha casa lhe pertencesse. Você precisa ser razoável. Ninguém quer te ver sofrer, mas você está numa idade complicada. Tenho 69 anos, não 89, respondi, firme. Idade é só número. O que importa é a capacidade mental e a minha está perfeita. Gary assentiu, sem disfarçar a satisfação de quem já decretou meu verdito. Sob o olhar deles, neguei-me a assinar qualquer papel ou a sair de casa. Foi quando Melissa, fingindo compaixão, ameaçou: então teremos de recorrer à justiça. Confie em mim, você não quer que isso chegue a esse ponto. Seria ridículo, doloroso. Melhor facilitar. Minhas pernas tremiam, mas ergui o queixo. A voz saiu firme: quero vocês fora da minha casa, agora. Melissa caiu na risada, fria e desdenhosa. Ou o quê? E ali, em meio ao cafezinho esfrangalhado e às máscaras descascando, soube que aquela guerra só estava começando. A cozinha mergulhava num silêncio cortante quando Melissa ergueu o celular, os dedos trêmulos de raiva. Vai chamar a polícia? Então liga. Quando eles chegarem, vamos mostrar todas as provas da sua incompetência. Vamos dizer que você está tendo um surto, que se tornou um perigo para si mesma. Ela sorriu, fria. Sabe o que fazem com senhoras idosas que representam risco?
Internam-nas, avaliam-nas e, se encontrarem motivos suficientes, mantêm-nas trancadas. A mentira pairou no ar como uma nuvem tóxica. Mãe, por favor, não complique mais as coisas, implorou Eric, levantando-se. Assine os papéis. Deixe-nos ajudá-la. Ajude-me, eu respondi, a voz embargada. Vocês estão roubando minha vida. Acham que me salvam de mim mesma. Então, um som estrondoso me atravessou o peito, a campainha. Congelamos. Ninguém esperava a visita. Quem será agora? Resmungou Melissa, impaciente. Não sei. Menti com o coração disparado. Aproximei-me da porta e espreitei pelo olho mágico. Lá fora, Frank segurava duas malas, o rosto tomado por uma fúria contida e uma determinação inabalável. Abri de uma vez e me atirei em seus braços, deixando as lágrimas rolarem. Ele agarrou-me com força, uma mão firme no alto da minha cabeça, a outra envolvendo minhas costas. Estou aqui, linda. Tudo vai ficar bem. Entramos juntos. Frank largou as malas no chão e fitou o cenário tenso. Eric, pálido como um fantasma, Melissa, de braços cruzados, avaliando cada gesto, Brenda e Gary ainda sentados, boquiabertos. Quem é você? Melissa desafiou. Frank avançou em passos lentos, impondo 1,80 metros de corpo largo e mãos calejadas de quem foi boxeador. Agora, aos 65 anos, ainda intimidava quando queria. Sou Frank, irmão de Linda. E você, quem é para falar com minha irmã desse jeito na casa dela? Melissa recuou um passo. Sou nora dela, esposa do Eric. Frank ajeitou a postura, olhando-a dos pés à cabeça com desprezo contido. Ouvi falar bastante de você. Nada bom, por sinal. Não sei o que sua sogra lhe disse, mas ela me contou a verdade. Contou como a humilhou, planejou tirar-lhe o apartamento, ameaçou declará-la incapaz. O silêncio que se seguiu doeu mais que qualquer grito. Eric empalideceu ainda mais. Brenda ergueu-se, indignada. Isso é ridículo. Ninguém? Silêncio. A voz de Frank estalou no ar como um chicote. Não quero ouvir uma sílaba vinda da sua boca. Ele se virou para Eric, chegando a poucos centímetros do rosto do sobrinho. E você, meu sobrinho, meu sangue, como pôde trair a própria mãe dessa forma? Sua mãe vendeu a casa dela para garantir seu futuro. Deu tudo o que tinha, e você recompensa assim, permitindo que esta mulher a torture dentro do próprio lar? Eu não a torturei. Melissa tentou reagir, mas Frank nem lhe dirigiu o olhar. Todos vocês, para fora. Ele decretou, rompendo o último suspiro de resistência naquela cozinha. Naquele instante, soube que minha batalha estava longe de acabar, mas, com Frank ao meu lado, eu finalmente tinha com quem contar. Você tem 1 hora para juntar suas coisas e sair deste apartamento. Agora. Melissa riu, um som nervoso, incrédulo. Desculpa? Quem você pensa que é para nos expulsar? Isso aqui não é o seu apartamento. Não é o meu, é da minha irmã, Frank respondeu com firmeza. Ela quer vocês cá fora. Então, façam as malas e vão embora. Brenda arregalou os olhos e ergueu-se de imediato, encarando. Meu filho e minha nora são a única família que ela tem. Eu sou família dela. A voz de Frank abaixou-se, tornando-se perigosamente calma. Eu sou irmão dela. E vocês são invasores que vêm maltratando uma mulher de 69 anos, dentro da própria casa dela. Isso não é verdade. Eric gritou. Minha mãe exagera sempre. Ela mente, é dramática, faz de tudo para te manipular. Frank virou-se para o genro e o silêncio que se seguiu já era resposta suficiente. Repita isso. Eric não terminou a frase. Frank agarrou a gola da camisa dele e o empurrou contra a parede, com força suficiente para deixar claro quem mandava. Me escute bem, rapaz, porque não vou repetir. Sua mãe é a mulher mais honesta, trabalhadora e abnegada que já conheci.
Enquanto seu pai ralava 16 horas por dia, ela te criou sozinha e te deu tudo. Tudo. E agora você vem chamá-la de mentirosa no próprio lar dela. Soltou Eric, tropeçou, engasgado. Melissa correu para ampará-lo. Você não pode fazer isso. Eu vou chamar a polícia. Faça aí, Frank retrucou, tirando o celular do bolso. Eu também ligo para eles. Vou registrar assédio, abuso de idosa, tentativa de fraude e ameaça. A gente vai ver quem sai pior nisso. Melissa e Brenda ficaram paralisadas. Os olhos de Gary, que até então mantivera-se calado, de repente se estreitaram. Olha, acho que isso fugiu do controle. Devíamos, sei lá, nos acalmar. Cala a boca, Franco interrompeu num tom ríspido. Você, que fumou aqui dentro, deixou queimaduras na mesinha de centro e tratou minha irmã como empregada. Ele deixou a frase pairar no ar, depois concluiu, enfie tudo na mala e suma. Vocês não têm o direito de ficar. Não podem nos expulsar assim, retrucou Brenda, tentando recuperar a coragem. Somos família do Eric. Temos direito de estar aqui. Não têm nenhum direito. Este apartamento está em nome de Linda Gonzalez, só dela. E se não saírem por vontade própria, eu mesmo vou tirar vocês daqui. Você e qual exército? Desafiou Gary, estufando o peito. Frank deu uma risada sombria, sem humor. Quer mesmo descobrir? Tenho 65 anos, mas já passei 20 anos no ringue. Você parece alguém que não levanta nada mais pesado que uma cerveja. Então pergunta a si mesmo, quer mesmo testar até onde vai meu soco? Gary baixou a cabeça, derrotado. O silêncio se espalhou pelo apartamento, apenas o tic-tac do relógio marcando o tempo que lhes restava para partir. Brenda segurou o braço de Eric com firmeza. Vamos sair daqui. Essas pessoas estão loucas. Melissa agarrou a bolsa, o rosto tenso. Vamos, mas isso não vai ficar assim. Vou falar com um advogado. Vou processar por assédio, agressão, tentativa de furto. Frank ergueu um dedo, interrompendo-a, por abuso de idoso, por fraude, por ameaças. Vá em frente. Quer processar? Então ouça isto. Ele tirou o celular do bolso e tocou o áudio. A voz de Melissa ecoou na cozinha. Quando é que pedimos para o Eric tomar o apartamento? Em breve. Talvez depois do ano novo, quando ela estiver mais vulnerável, mais sozinha. Senti o ar faltar nos meus pulmões. Frank gravara toda a conversa na calada da noite. Chegara ontem, tarde, sem que ninguém percebesse, e ouvira cada palavra. Melissa empalideceu. Você não tem nada disso gravado. Frank sorriu e manteve o telefone ligado. Quer que o juiz também escute quando você diz que não se importa se ela parar na rua? Ela sussurrou, em pânico. Desliga isso. Por quê? Ainda nem começou a parte em que você fala de declarar minha incompetência. Frank então interrompeu a gravação e guardou o aparelho. Vocês têm 45 minutos para pegar suas coisas e sair. Se ainda estiverem aqui depois desse tempo, eu levo essa prova direto à polícia. Abuso de idoso é crime grave. Brenda foi a primeira a reagir, correu até o quarto de hóspedes. Logo depois, Gary apareceu, puxando gavetas e enchendo malas com pressa. Eu ouvia roupas sendo amontoadas, objetos atirados apressadamente. Melissa permaneceu imóvel, os olhos fixos em Eric, esperando que ele a defendesse. Mas ele só olhava para o chão, derrotado, humilhado, assustado. Eric, ela tentou, a voz trêmula. Diga algo. Ele ergueu o olhar, primeiro para a mulher, depois para Frank e, finalmente, para mim. Vi nos seus olhos não arrependimento, não remorso, mas rancor por me culpar por tudo aquilo. Vamos. Melissa arregalou os olhos, incrédula. O quê? É melhor irmos embora. A voz de Eric soou definitiva, fria. Ela entendeu que não havia mais o que discutir.
Dirigiu-se ao nosso quarto principal e começou a puxar cabides do armário, a arrancar peças de roupa. Ao lado de Frank, eu tremia, mas não de medo. Era alívio, era libertação, era tudo aquilo que eu segurava dentro de mim há meses. Sussurrei, quase sem voz, obrigada. Frank me abraçou pelos ombros. Eu devia ter vindo mais cedo. Deveria ter-te visitado. Se eu soubesse. Você não podia saber. Eu nunca contei. Devia ter contado. Desde o início, você carregou uma culpa que não era sua. A vergonha é dele, não sua. Nunca sua. Nos 40 minutos seguintes, o caos tomou conta da casa. Brenda e Gary desceram com 4 enormes malas. Lá de cima, Jéssica surgiu, confusa, perguntando o que acontecia. Ninguém explicou. Sem uma palavra, empurraram-na para dentro do carro e partiram. O silêncio que ficou era pesado, mas também cheio de promessa. Finalmente, eu estava livre. Naquela manhã, Melissa desceu as escadas carregando 3 malas e 2 sacolas. Passou por mim sem ao menos um olhar, como se eu fosse transparente. Eu mal existia aos olhos dela. Logo atrás, Eric surgiu com uma mochila e uma pequena bolsa. Parou diante de Frank e, num sussurro tenso, pediu: Posso falar com a minha mãe? A sós. Frank me lançou um olhar interrogativo, balancei a cabeça. Ele abriu a porta da varanda apenas o suficiente para podermos intervir, se fosse preciso. Eric entrou, hesitou um instante, e então se aproximou de mim. Por um segundo acreditei que veria um pedido de desculpas, alguma palavra de arrependimento. Mas o que saiu da sua boca foi um ultimato. Isto não vai ficar assim, mãe? A Melissa tem razão, você precisa de ajuda e eu vou garantir isso, com ou sem o seu consentimento. Meu coração apertou. Eric, não, deixa-o terminar, ele continuou, a voz firme. Pode ser que você pense que venceu agora, mas o tio Frank não vai ficar aqui para sempre. E quando ele for embora, eu voltarei e ainda vamos terminar essa conversa sobre seu futuro, sobre este apartamento, sobre tudo. Não é uma ameaça, é promessa. Eu sou seu filho e cuidar de você é a minha responsabilidade. Sem mais palavras, ele saiu. Ouvi a porta bater, seus passos e quando no corredor, e depois, o silêncio. Frank voltou da varanda. Você está bem? Perguntou ele, preocupado. Eu me sentei no meu sofá, na minha sala, no meu próprio apartamento. Pela primeira vez em meses, tudo estava silencioso. Não havia vozes estranhas, nem risadas súbitas, nem ninguém invadindo meu espaço. Mas eu não me sentia vitoriosa. Sentia um vazio imenso, uma dor de ter perdido o filho que carreguei e criei por 38 anos, agora entregue aos caprichos de uma mulher que o transformou num estranho. Ele vai voltar, murmurei. Não vai conseguir o apartamento, se eu puder evitar, Frank garantiu, apertando minha mão. Depois de um silêncio, ele me olhou nos olhos. Preciso te perguntar uma coisa e quero que seja honesta. Você quer ficar aqui depois de tudo que aconteceu? Olhei ao redor. As paredes pintadas de cinza por Melissa, os móveis deslocados, as cortinas trocadas. Este lugar não era mais o meu lar. Mas era tudo o que me restava. Não tenho para onde ir, respondi, num fio de voz. Tem sim, ele disse, com um sorriso suave. Venha para o Texas. Tenho uma casa grande demais para um velho morando sozinho. 3 quartos, jardim, espaço, paz. Venha viver comigo. Venda este apartamento, use o dinheiro para viajar, ser feliz. Você não seria um peso, mas uma bênção. As lágrimas vieram sem aviso. Passei o resto do dia limpando cada centímetro do apartamento. Não porque estivesse realmente sujo, mas porque precisava manter as mãos ocupadas, a mente longe daquele vazio. E, embora eu não soubesse ainda qual decisão tomaria, sentia que algo novo talvez começasse a nascer em mim. Frank não disse muita coisa, mas entrou na minha casa como um vento silencioso de ajuda. Juntos, recolhemos xícaras espalhadas, lavamos pratos empilhados e esfregamos cada mancha teimosa que insistia em lembrar do meu desânimo.
Aos poucos, o apartamento voltou a ter calor de antes, o calor de um lar. No armário, reencontrei minhas fotografias, aquelas que a Melissa decidirá guardar em um canto escuro, como se quisesse esconder nosso passado. Tirei cada uma do bolso, meu vestido de noiva, Érica ainda bebê, meu esposo cuidando do jardim. 40 anos de histórias, empoeiradas e esquecidas. Com cuidado, limpei cada retrato e fui pendurando-os de volta na parede. Frank me observava do sofá, em silêncio. Você fica bem quando sorri, ele disse, baixinho. Faz meses que não sorrio, pensei. Ele sabia disso, e a dor naquele olhar fez meu peito apertar. A última foto a encontrar seu lugar era do Eric com 5 anos, no primeiro dia de escola. Ele vestia um suéter laranja que odiava, mas que eu implorei para que usasse. Naquele clique, faltavam-lhe 2 dentinhos e o sorriso era puro encantamento infantil. Onde foi parar aquele menininho? Sussurrei. Não sei, linda. Às vezes, as pessoas mudam. Às vezes, as influências erradas transformam alguém em quem não reconhecemos. Mas ele ainda é seu filho. Parei para pensar. Aquele homem com quem eu tinha-me cruzado hoje nem parecia o Eric de outrora. Era um estranho usando o rosto dele. E, lá no fundo, isso doeu mais do que qualquer outra coisa. Naquela noite, resolvi cozinhar para nós dois. Frango assado com batatas douradas, uma salada simples e pão caseiro, uma refeição despretensiosa, mas carregada de memórias. Enquanto eu cuidava da cozinha, Frank pôs no rádio velhos boleros. A voz de Los Panchos encheu o ambiente, trazendo de volta o tempo em que nossos pais enchiam a casa de música. Sentamos à mesa em um silêncio confortável, sem tensão, sem o medo habitual de críticas ao prato ou pedidos irados. Quando ele provou o frango, deixou escapar um sorriso. Está uma delícia. É só um frango. O melhor que comi em anos. Ri baixinho. Porque é feito com amor, não por obrigação. Depois, fomos para a sala. Frank preparou café e acomodou-se ao meu lado no sofá. Ficamos ali, moldando nossas xícaras, encarando as luzes da cidade pela janela. Eu hesitei antes de perguntar. Você falava sério sobre o Texas? Ele me lançou um olhar firme. Sério? Mas sua vida está aí, trabalho, amigos, toda uma história. Você não pode simplesmente. Tenho 65 anos, interrompi. Estou aposentada. Vivo tão só quanto você. A diferença é que eu escolhi essa solidão. Você não. Ela foi imposta a mim. Ele suspirou, aproximou-se e tocou minha mão. Eu não quero ser um estorvo. Quantas vezes preciso dizer que você não o é? Você é minha irmã, a única família que ainda faz sentido. Mamãe e papai já se foram, o Eric se transformou em quem não reconheço mais. Sobrou só você e eu. Prefiro passar os meus últimos anos ao seu lado do que sozinho. Minhas lágrimas escaparam sem pedir licença. Preciso pensar. Leve o tempo que for, ele respondeu, sorrindo com gentileza. Não o vou pressionar. Só quero que saiba, a porta está sempre aberta. Naquela noite, dormi melhor do que em meses. De volta à minha própria cama, com meus lençóis, sem temer que alguém invadisse o quarto sem permissão, sem o pavor de acordar e encontrar estranhos na sala. Pela primeira vez em muito tempo, senti-me verdadeiramente segura. Na manhã seguinte, o telefone da sala tocou. Era o Eric. Hesitei antes de atender e o tio Frank acenou, encorajando-me a atender no viva voz. Mãe? Ouvi sua voz nervosa. Oi, filho. Preciso falar com você sem o tio Frank por perto. Só nós dois. O silêncio se arrastou e logo veio um suspiro. Está bem. E o Frank? Ele fica. Eu quero falar com vocês dois. Posso ir aí hoje às 4? O tio Frank assentiu. Tudo bem, respondi, tentando soar tranquila, mas venha sem a Melissa, só você. Preciso resolver isso. Ele desligou antes que eu conseguisse dizer outra coisa.
Passei as horas seguintes em tensão total. Varri o apartamento de novo, mesmo limpíssimo. Fiz café, embora não sentisse sede. O tio Frank folheava calmamente o jornal, mas eu percebia seus ombros tensionados. Às 4 em ponto, alguém bateu à porta. Abri e dei de cara com o Eric sozinho, como prometera. Segurava um saco de papel, pães doces da padaria que eu sempre gostava. Seus olhos estavam inchados, olheiras profundas, cabelo despenteado. Parecia ter envelhecido uma década numa única noite. Oi, mãe. Oi, tio Frank, disse, entrando com voz fraca. Acenou para o tio, desajeitado, e deixou o saco em cima da mesa de centro. Trouxe pãozinho doce. Pensei que a gente poderia conversar comendo algo. Tio Frank nem se moveu. Eu fiquei em pé, o olhando com receio. Sobre o que você quer falar, Eric? Ele respirou fundo, passou as mãos no cabelo. Quero pedir desculpas por tudo. Por como te tratei, por ter deixado a Melissa te tratar assim. Sei que palavras não apagam o que fiz, mas eu preciso que vocês saibam que eu me arrependo. Eu quis acreditar, queria correr até ele e abraçá-lo, aceitar tudo. Mas o tio Frank ficou sério e colocou a mão no ombro dele antes que eu reagisse. Sinceridade é mais do que desculpas, Eric, disse Frank com a voz firme. Quais serão seus atos? Você vai mesmo mudar ou, em uma semana, volta para a Melissa e tudo recomeça? O Eric engoliu em seco. Os olhos dele ficaram vermelhos. Não vou voltar para a Melissa. Foi com ela que terminei hoje de manhã. Na verdade, desde ontem a gente nem se fala mais. Ela queria contratar um advogado para brigar pelo apartamento, mas eu não aguentava mais. Passei a noite pensando em cada palavra que disse, em cada coisa que fiz, e percebi que me tornei alguém que meu pai teria detestado. Se ele tivesse-me visto ontem, me dava uma surra. E eu concordo, aos 65 anos, eu deveria ter sido seu defensor, mãe, mas me perdi em construir a felicidade da outra pessoa e esqueci de mim mesmo. A voz falhou e lágrimas escorreram pelo rosto. Eu me perdi tanto que esqueci o que realmente importa. O tio Frank manteve os braços cruzados, observando cada movimento do Eric. Então prove, ele falou, com calma. Prove que isso é real. O silêncio tomou a sala. Finalmente, o Eric enxugou as lágrimas, olhou para mim e, com a voz firme, declarou. Eu terminei com ela. Hoje de manhã. Estou aqui para reconstruir o que destruí. Eu queria acreditar em cada sílaba. O tio Frank manteve o olhar desconfiado, mas algo no tom sincero de Eric acendeu uma fagulha de esperança em mim. Parte 21 de 24. Naquele dia, a decisão que eu tomei parecia pesar sobre meus ombros como uma nuvem densa. Olhei para ela e disse que precisava que saísse do nosso apartamento. Que precisava de espaço, de tempo para pensar. E ela, com o coração apertado, saiu, levando apenas o que podia. Com os pais, foi embora. E pela aparência, não voltaria tão cedo. Apesar de tudo, isso não significava que nossa relação havia terminado. Não, meu tio sempre tentava me confortar, mas eu sabia que era mais do que uma briga. Estava claro para mim, nós estávamos acabados. Eu deixei isso bem explícito. Será que poderia continuar ao lado de alguém que tanto feriu minha mãe? Não, construir um futuro com alguém tão tóxico simplesmente não era uma opção. Sentei-me na poltrona à frente do meu pai, encarando nos olhos, em busca de alguma mentira, de manipulação. Contudo, o que vi foi dor, uma dor genuína. Ele me olhou como só um pai pode olhar para seu filho. Por que devo acreditar em você? Perguntou ele, com sinceridade nas palavras. Porque sou seu filho. Apesar de tudo que fiz, ainda sou seu filho. E se você não confiar em mim agora, se não me der uma chance para corrigir isso, eu vou me perder para sempre. E não quero isso. Não quero viver sabendo que destruí a única coisa que realmente importava. Frank, meu tio, se levantou e foi até a janela. Linda, a decisão é sua.
Não vou interferir, mas precisa pensar muito bem no que deseja, pois se der mais uma chance a ele e ele falhar novamente, não sei se você conseguirá se recuperar. Ele estava certo. Este era o momento decisivo que marcaria o resto da minha vida. Perdoar meu filho e correr o risco de ser ferida de novo ou deixá-lo ir para sempre e viver com esse vazio eternamente? Eric, eu disse, finalmente, se eu te der mais uma chance, será nas minhas condições. Melissa não pode entrar no meu apartamento nunca mais. Nenhuma família dela. Não quero chaves extras, nem invasões. Este é meu espaço e preciso que você o respeite completamente. Ele assentiu, os olhos brilhando com um misto de esperança e arrependimento. Eu prometo. E aí veio o que realmente importava, eu preciso de tempo. Tempo para curar. Tempo para confiar em você novamente. E não será rápido, nem fácil. Eu entendo, respondeu com a voz firme. E se você voltar com a Melissa, se permitir que ela entre na minha vida de novo, tudo estará acabado para sempre. Você me entende? Sim, entendo e aceito tudo. Depois de um longo momento de reflexão, Frank voltou-se da janela e disse: mais uma coisa, Eric. Sobre os papéis do apartamento, nunca mais peça à sua mãe para assinar qualquer coisa. Este apartamento é dela, somente dela. E assim permanecerá até que ela decida o que fazer com isso. Ele estava certo. Eu nunca deveria ter pressionado sua mãe. Esse lugar era dela completamente. Então ficamos em silêncio, nós três, o peso de tudo que aconteceu pairando no ar. Quebrando a tensão, Eric perguntou timidamente: vamos comer o pão doce? Eu olhei para Frank, ele deu de ombros e, com um certo alívio, concordamos. Assim, iniciamos uma refeição em silêncio, mas aos poucos a conversa começou a fluir. Eric me contou sobre o seu trabalho, enquanto Frank falava sobre o Texas. Eu escutava, observando, tentando entender se aquilo era real ou apenas mais um ato. O tempo diria. 8 meses depois, sob a luz do sol de agosto, estava na minha nova cozinha no Texas. Era uma cozinha maior do que a que tinha em meu apartamento, com bancadas de granito bege e janelas que se abriam para um jardim que Frank e eu plantamos juntos na primavera. O sol iluminava tudo, trazendo novas esperanças e a promessa de um recomeço. Naquela manhã, enquanto eu preparava o café, ouvi passos atrás de mim. Bom dia, irmã. Olhei por cima do ombro e lá estava Frank, ainda de pijama, folheando o jornal. Bom dia, Frank. Assim começava nosso ritual, café forte, manchetes do dia e poucas palavras, como quem guarda energia para o que viria a seguir. Ele se sentou à mesa, esticou o jornal e me ganhou num sorriso. Perguntei se tinha dormido bem. Como um bebê, respondeu, mexendo na xícara. Aquela cama é um espetáculo. Os $2.000 mais bem gastos da minha vida. Fitei o jardim pela janela, rosas vermelhas, girassóis imponentes e margaridas brancas se erguiam como pequenas bandeiras de vida. Tudo que plantamos floresceu como se a terra soubesse que nós precisávamos ver renascer algo novo. Você sabe que dia é hoje? Frank deixou o jornal de lado. É sexta-feira. Sim, mas também faz exatamente 8 meses desde que você chegou aqui. Fiquei em silêncio, repassando mentalmente o tempo. Ele continuou. Lembro da mulher que entrou na minha casa, quebrada, assustada, derrotada. Olha você agora, descansada, viva, sorrindo. Sorri. Ele tinha razão. Aqueles 8 meses mudaram tudo. Logo após aquela tarde com Eric, decidi vender meu apartamento. Para minha surpresa, fechou rápido. Um jovem casal pagou 200 mil em dinheiro, 20 mil a mais do que eu havia investido. Com esse valor, mudei-me para o Texas e passei a viver na casa de Frank. Ele me ofereceu o quarto principal, com banheiro privativo e vista para o jardim. Pendurei minhas fotos na parede, estendi cortinas em tom creme e voltei a usar a louça de porcelana. Pela primeira vez em anos, senti que tinha um lar. Frank nunca me cobrou aluguel, nem pediu que contribuísse com as contas. Mas eu quis, divido metade das compras, cozinho e limpo.
Não por obrigação, mas porque isso me faz sentir útil, parte de algo. Fizemos amizade com duas vizinhas, as irmãs Ellen e Eulalia, ambas com 72 anos e morando a 3 casas daqui. Todas as terças elas aparecem para jogar cartas. Rimos, espalhamos fofocas e trocamos receitas, a vida que eu sempre sonhei, mas nunca tivera. Frank baixou o jornal de novo e perguntou: falou com o Eric esta semana? Na quarta-feira ele ligou para saber como estou. Perguntei como ele está. Acho que melhor. Diz que a terapia está ajudando, que está aprendendo a pôr limites. Expliquei que, depois de eu vender o apartamento, Eric sofreu uma crise. A separação de Melissa virou oficial, ela entrou na justiça pedindo metade do imóvel. Foi um processo longo e doloroso, cheio de brigas e ressentimentos. No fim, cada um ficou com sua parte. Hoje ele vive só num apartamento modesto, mas tranquilo, sem dívidas, sem sogros, sem chantagens. Pela primeira vez em muito tempo, está se descobrindo sem alguém para manipulá-lo. Mantemos contato uma vez por semana, conversas breves e cautelosas. Ele me fala de terapia, do trabalho, eu falo do Texas, do meu jardim e das novas amigas. Não é como antes, mas é melhor, mais honesto, mais livre. Talvez nada voltasse a ser como antes, mas já era alguma coisa, um recomeço, uma chance de reconstruir o que havia sido destruído. Você acha que um dia vai perdoá-lo totalmente? Perguntou Frank, olhando para mim com aquela preocupação constante. Não sei, respondi, apertando a xícara de café. Tem dias em que lembro de tudo o que aconteceu e sinto uma raiva imensa. Em que penso em como ele me tratou e mal quer atender uma ligação. Fiz uma pausa. Mas também há dias em que recordo o menino que ele foi, o filho que perdi, e sinto vontade de dar mais uma chance. Frank assentiu com compreensão. Perdão não é um instante. É um processo. Eu sei. Minha terapeuta também me diz isso. Sorri, lembrando-me de Aurora, aquela psicóloga de 50 anos que Frank me recomendou, ironia do nome, pensei na época. Durante meses, ela me ajudou a processar o trauma, o abuso emocional, toda a dor. As sessões eram duras, chorei como nunca, gritei até perder a voz. Mas, aos poucos, comecei a cicatrizar. Entendi que nada daquilo foi culpa minha, que eu não merecia ser tratada assim, que tinha o direito de impor limites e dizer não para me proteger. E a Melissa? Perguntou Frank, interessado. Pelo visto, ela se casou de novo com um homem mais velho, um tal de Rhys, que tem uma casa enorme nos arredores da cidade. Ela já encontrou uma nova vítima, aparentemente. Mas não é mais problema meu, nem nosso. Terminamos o café em silêncio confortável. Lá fora, os pássaros cantavam e o sol aquecia o jardim, como se tudo estivesse em paz. Quer saber o que eu gostaria de fazer hoje? Eu disse de repente. Diga. Ir à feira, comprar flores frescas, talvez uns legumes, preparar um jantar especial e convidar a Ellen e Eulalia para comemorar esses 8 meses. Frank sorriu, os olhos brilhando. Perfeito. Saímos de mãos dadas até a feira vizinha. Escolhemos um buquê colorido, tomates carnudos, abobrinhas e um punhado de ervas frescas. O feirante Adrian, um senhor de 60 anos, nos reconheceu de cara. Meus clientes preferidos. Como vão? Tudo bem, Adrian. E a família? Minha filha teve mais um bebê. Agora são 3 netos. Parabéns e risadas ecoaram pelo corredor de barracas. Fizemos a compra, pagamos e seguimos para o carro com as sacolas repletas. Enquanto caminhávamos, Frank me lançou um olhar terno. Você está feliz aqui, não está? Sim, respondi, sentindo um calor subir do peito. Mais feliz do que em anos. Saber isso me deixa feliz também. De volta a casa, cozinhei com todo cuidado. Frango assado com legumes, arroz aromatizado com ervas, pão caseiro ainda fumegante e uma sobremesa de limão que lembrava tardes ensolaradas. Às 7 em ponto, Ellen e Eulalia chegaram, carregando garrafas de vinho e sorrisos largos.
Montamos a mesa no jardim, acendemos velas e deixamos as estrelas servirem de teto. Entre goles e garfadas, compartilhamos histórias de vida, nossos filhos, os tropeços, as vitórias. Ellen falou do divórcio que enfrentou há 20 anos, o Lia contou a saudade do marido que partiu. Frank confessou como se sentia solitário antes de me conhecer. Quando chegou a minha vez, contei tudo, sem vergonha, sem medo. Falei sobre Eric, sobre Melissa, as invasões, as humilhações, cada momento de dor. Quando terminei, Ellen segurou minha mão e disse: "Você é muito corajosa, linda. Nem todas teriam a força de recomeçar na sua idade." Olhei para o brilho das velas, para os rostos amigos à minha volta e percebi que coragem talvez fosse apenas seguir em frente, um dia de cada vez. Senti um frio no peito. Coragem não é a ausência do medo, mas sim agir apesar dele. E foi exatamente isso que fizemos. Naquela noite, depois que Ellen e o Lia partiram, permaneci sozinha no jardim, sob o céu salpicado de estrelas. Pensava em tudo o que vivi e tudo o que perdi e, ao mesmo tempo, tudo o que ganhei. Perdi meu apartamento, mas ganhei um lar. Perdi meu filho, ainda que apenas momentaneamente, mas recuperei minha dignidade. Perdi a vida que conhecia, mas descobri um novo começo. Foi ali, deitada em um banco de madeira, que meu celular tocou. Era Eric. Hesitei por um instante antes de atender. Alô? Oi, mãe. Sei que não é nosso dia de falar, mas eu precisava ouvir a sua voz. Está tudo bem com você? Respirei fundo. Está sim. Só estava pensando em você, em como você está, se é feliz. Ele suspirou. Sou feliz, mãe. E fico contente em ouvir a sua voz, porque você merece ser feliz mais do que ninguém. Sabe, eu? Pareceu querer dizer algo difícil. Mãe, eu não tenho direito de exigir seu perdão. Mas estou em terapia há 8 meses, trabalhando em mim, tentando entender meus erros. A cada dia vejo o quanto falhei com você, o quanto fui injusto. Não espero que voltemos ao que éramos antes. Só espero poder melhorar um pouquinho a cada dia, até o dia em que eu possa te chamar de mãe sem machucar você. Naquele momento, as lágrimas rolaram pelo meu rosto, mas não eram mais lágrimas de dor. Eram de esperança. Você sempre será meu filho, Eric. Sempre. Ele pigarreou, emocionado. Obrigada, mãe. Eu te amo, mesmo não merecendo. Eu também te amo. Desligamos. Fiquei ali, no banco, com o telefone ainda na mão, sentindo o ar fresco da madrugada. Logo Frank surgiu na porta, carregando 2 xícaras de chá fumegante. Está bem? Acho que sim. Era o Eric. Boa notícia? Acho que sim. Sentamo-nos lado a lado, saboreando o chá enquanto as flores do jardim se moviam suavemente ao vento. Pela primeira vez em muito tempo, senti uma paz verdadeira. Não era a felicidade perfeita, nem a ausência total de dor, mas a paz de quem sobreviveu, de quem se manteve firme e não se deixou destruir. Aos meus 69 anos, aprendi a lição mais importante. Nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para escolher a si mesmo, nunca é tarde para ser feliz. Enquanto Frank cantava baixinho uma velha canção e as estrelas brilhavam sobre nós, fechei os olhos e sorri porque, enfim, eu estava em casa.